Saúde os irmãos com a graça e com a paz do nosso Deus. Amém? Amém? Amém. Que gostoso. Estamos aqui mais uma noite, unidos como igreja, como família, para adorar o Senhor. E que alegria que você está aqui com a gente hoje, que saiu da sua casa, confiante, e está aqui com a gente, para nós louvarmos a Deus, juntos, como uma igreja, como família. E essa canção, ela diz que nós fomos justificados por Jesus. Amém? Amém, irmãos? É uma alegria, porque nós fomos justificados por Jesus, pelo sangue naquela cruz, e nós exaltamos a esse Deus maravilhoso, nós louvamos a Ele, nós cantamos com as nossas vozes, as palmas, a gente louva esse Deus maravilhoso, porque um dia nós fomos justificados, e nós adoramos a esse Deus. Então convido você a ficar de pé. Vamos cantar essa canção que diz: exaltai, entremos na presença de Deus, Ele já está conosco, mas nós vamos aqui juntos cantando e louvando a Deus. Vamos cantar. Cantemos. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Mais uma vez, exalte. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Amém? Glórias ao nosso Deus, exaltamos o nome dEle, que é bendito e santo. Amém, irmãos? Adoramos esse nome maravilhoso. Essa próxima canção, ela tem como título Alto Preço. E quando Jesus morreu naquela cruz, foi um sangue que não tinha pecado. Era puro, era imaculado. Era o sangue de Jesus. E nos comprou com alto preço. Ontem eu estava assistindo um filme que se chama O Milagre da Cela 7. Não vou contar, né? Que tem gente que não assistiu. Mas interessante que ele
iria morrer por algo que ele não fez. Mas, no caso de Jesus, ele morreu naquela cruz por algo que ele não fez. Ele não fez nada, mas ele morreu por nós. Ele foi naquela cruz como filho obediente ao Pai e ele derramou seu sangue limpo, sem pecado, por nós. E nós fomos sim comprados por um alto preço. E é esse sangue que me une a você, que me une ao meu irmão. Não é a igreja, mas sim o sangue de Jesus é que nos une como irmãos. Somente esse sangue de Jesus que pode nos libertar, que rompe todas as barreiras. É o sangue de Jesus. Vamos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós.
o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Iremos andar. Amém. Vou chamar agora neste momento o pastor Wagner, que trará a mensagem desta noite para nós. Deus abençoe. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. É um privilégio, mais uma vez, chegar até a sua casa através da internet, através da nossa rede social aqui da Igreja Batista em Vila Barros. Que Deus te abençoe. Estamos vivendo dias difíceis, a pandemia está tomando conta, o estado de São Paulo está muito difícil, mas não é momento da gente ficar gastando tempo, nos preocupando com isso. Lógico, a preocupação é muito grande, mas agora é momento da gente estudar a palavra de Deus. Enquanto você abre comigo no Evangelho de João, capítulo 10, enquanto você vai abrindo aí na sua casa, se acomodando aí no sofá, na mesa, levantando aí, erguendo o volume do seu celular ou do seu computador, eu quero passar alguns avisos rapidamente para vocês. Nós aqui de Vila Barros não estamos com culto presencial, como você já sabe, nem às terças, nem às quintas e nem aos domingos, pelo menos por enquanto, conforme o decreto do Estado, até o dia 30 de março, ok? Fique aí gravado no seu coração, para que você ore pela nossa igreja. Nós precisamos da sua oração. Essa onda veio mais forte agora. Ela infectou muitos irmãos da igreja, muitos milagres acontecendo também. Deus tem sido misericordioso, mas a gente precisa ter prudência, precisamos estar atento a qualquer situação de colocar em risco a vida de alguma pessoa, de um idoso, de um jovem, de um adolescente, de um adulto, de um irmão aqui da igreja. Então nós preferimos optar para a gente dar um tempo até o dia 30 de março, até que essa onda, os casos de Covid diminuam aqui no nosso estado. Não esqueça de orar por nós. Hoje nós estamos aqui, só eu, estamos gravando, essa mensagem será gravada. Eu, a Paula, que está aqui do meu lado, interpretando, e o Gabriel. Só nós três, longe um do outro, mais de 4, 5 metros, por isso que eu estou sem máscara também. Deus te abençoe, meu querido. Como eu te disse, para você abrir em João 10, e nós vamos começar a nossa meditação. Já que você abriu, eu quero ler com você 21 versículos. Preste atenção e a gente vai dar início ao estudo de hoje, a mensagem de hoje. O título aqui na minha Bíblia está Jesus, o bom pastor. E ele diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus propôs-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que eles lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não é pastor, de quem as ovelhas não são, ele vira o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para dar, tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, houve grande dissensão entre os judeus. E muitos deles diziam: ele tem demônio e perdeu o juízo. Por que o escutas? Diziam outros: essas palavras não são de quem está endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por hoje, pelo presente que o Senhor nos deu nesse dia, de estarmos aqui na terra dos viventes, de fazer parte da tua igreja, de ter um significado a partir do chamado que o Senhor fez. Sabemos que foi de modo espiritual e é por causa disso que nós estamos aqui, Pai. Mesmo de modo simples, tentando explicar, aplicar e interpretar a tua palavra. Muito obrigado pela tua igreja na face da terra. Muito obrigado por esses joelhos que se dobram. Muito obrigado pelos milagres que o Senhor tem realizado, principalmente aqui na nossa igreja local. Quero lhe agradecer pela Paula, pelo Gabriel, e que nós possamos, nós três aqui, representar a tua igreja local, mas também a tua igreja na face da terra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, o versículo 21 me dá uma ideia do que está acontecendo. Ele termina assim: pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Ele já me dá uma pista. Eu preciso ler o capítulo 10, entendendo o que aconteceu no capítulo 9. O capítulo 9, os discípulos encontram um cego de nascença e eles perguntam para Jesus: quem pecou, mestre, os pais dele ou ele, para que ele nascesse assim? E Jesus disse: nem o pai, nem ele, mas ele está assim para a glória de Deus. Jesus cospe no chão, pega a saliva, coloca no lodo, no barro, coloca nos olhos dele e pede para ele se lavar no tanque de Siloé. Ele toma um banho e volta enxergando, alegre, contente. Aqueles que já o conheciam, porque ele era cego de nascença, ficaram em dúvida se era ele mesmo ou não. E ele dizia: sou eu mesmo. Aí eles levam para os líderes religiosos, os fariseus, os pastores da época, aqueles que tinham que abraçar, que amar, aqueles que tinham que trazer a pessoa para o seu aprisco. E ali os pastores fariseus começam a questionar. O capítulo 9 todo passa por um questionamento, o ex-cego, porque Jesus havia se retirado e ele não tinha visto quem era. E ali eles expulsam esse ex-cego da sinagoga. Eles colocam a religião deles acima do cego. Eles blasfemam de Jesus, dizendo que Jesus Cristo não é de Deus porque ele curou no sábado. A partir daí a gente vê a repulsa que os falsos pastores, que os fariseus, os líderes que deveriam amar as pessoas, cuidar das pessoas, se preocupar com as pessoas,
fazem. Tanto é que os próprios pais do ex-cego tinham medo da religião judaica, porque se eles confessassem Cristo, que Cristo havia feito aquilo, a messianidade de Cristo, eles seriam expulsos da sinagoga. É justamente aí que termina, é justamente assim que termina o capítulo 9. O versículo 40 diz assim: alguns fariseus que estavam ali com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: porventura nós também somos cegos? Porque Jesus havia dito no versículo 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, vejam, e os que vejam se tornem cegos. E eles perguntam, por acaso nós somos cegos? Então Jesus termina no versículo 41 dizendo assim, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como agora vocês dizem que vocês veem, que vocês enxergam, o pecado de vocês permanece em vocês. Lembre-se que nós estamos estudando um texto que não pode ser lido fora de seu contexto. O capítulo 10 e o título Jesus, o Bom Pastor, foi colocado ali para nos ajudar. Mas imediatamente eu preciso entender que o original não tem versículo 41, não tem versículo 1 do capítulo 10, é imediato. Então, quando termina o 41, Jesus já vem com a fala dele, que nós chamamos de João 10, Jesus o Bom Pastor. Ele fala assim, em verdade vos digo, que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Naquele tempo, como hoje também, mas naquele tempo muito mais, existia um grande curral, às vezes cercado por pedras, e nesse curral existia apenas uma porta, e ali ficava um porteiro. E no inverno, dizem alguns historiadores, que esse curral servia para vários pastores que levavam suas ovelhas até o curral. Mas também existiam os salteadores, aqueles que queriam roubar as ovelhas, para se alimentar das ovelhas. Então Jesus começa aqui a fazer uma analogia, ele conta uma parábola. Temos uma parábola maior, dentro desta nós veremos uma parábola menor e vamos tentar aplicar esse texto também às nossas vidas, à vida da igreja. Então ele diz que em verdade vos digo, que quem não entra pela porta do aprisco, como era uma porta só, esses pastores ou esse pastor que tinha um rebanho ou vários rebanhos, ele tinha a autoridade do porteiro para ele entrar. Na verdade ele nem entrava. Ele só chegava até a porta e ali ele gritava, vamos supor, nós temos 3 pastores ali com 150 ovelhas, cada um tem 50 ovelhas. O pastor das primeiras 50 gritava e todas olhavam, mas nem todas reconheciam a sua voz. As ovelhas daquele pastor conheciam a sua voz. Ele nem precisava entrar no aprisco, ele só chamava da porta e elas o seguiam. E ele levava as ovelhas para pastagens e para águas tranquilas. Jesus Cristo fala que esse que não faz isso, ele é ladrão e salteador. Ele está ali com uma má intenção, ele está ali para querer matar a ovelha, para querer roubar a ovelha, para querer destruir a ovelha. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Você começa a perceber o contraste que ele começa a fazer entre o bom pastor e o pastor que não tem o coração voltado realmente para as suas ovelhas. O versículo 3 mostra muito claro isso. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Engraçado é que esse porteiro, quando ele dá autoridade para o pastor chega até a porta e ele chama as suas ovelhas, ele chama de modo geral. É um chamado geral. Parece que o rebanho entende, mas ele também trabalha com as ovelhas de modo específico. Naquele tempo as ovelhas tinham marcas. Por exemplo, se a ovelha nasceu malhada, eles chamavam de malhada. E aí vai, uma marca característica dela, eles colocavam um nome. E ele chamava por aquele nome, e a ovelha entendia. Mais ou menos como se fossem os nossos cachorrinhos hoje, como nós fazemos. Eles conhecem a nossa voz, eles obedecem a nossa voz e eles nos seguem. Lembrando que naquela época o pastor não tinha um cão como nós temos hoje. Os pastores hoje usam cão.
Naquela época não tinha. Versículo 4 diz que depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, não as outras, ele vai adiante delas, elas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas elas não ouvirão um estranho. De maneira alguma, elas não reconhecem a voz daquele, porque a voz daquele que não é o pastor delas, soa de modo estranho para elas. Versículo 6 diz que Jesus propôs essa parábola. Aqui ele termina essa parábola, mas eles não entenderam essa parábola. Tem uma palavrinha no grego aqui muito legal, porque ela não aparece como parabolê, parábola, que dá para entender, que anda paralelo a uma história cotidiana, comum do primeiro século. Mas aqui aparece porimínia ou porimínia. Significa algo oculto, algo enigmático. É justamente por isso que os discípulos não entenderam, não conseguiram entender o que estava acontecendo aqui. Então Jesus, a partir do versículo 7, ele conta uma parábola menor, dentro de uma parábola maior. Ele fala assim: eu sou a porta das ovelhas. Já que vocês não entenderam, eu vou tentar explicar de novo. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Quando ele fala que ele é a porta, e ele repete isso no versículo 9, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, porque eu sou a porta. Então a pessoa, a ovelha, achará pastagens. Ele está dizendo que ele é o caminho. Dizer que ele é a porta e dizer que ele é o caminho é a mesma coisa. Então não faça confusão na sua mente aqui. Interprete uma parábola menor dentro de uma parábola maior. E não tem como esse versículo 9 não nos levar até o Salmo 23, onde diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, haverá pastos verdejantes, me levará a águas tranquilas. Não tem como você não lembrar do Salmo 23. Quando você lê João 10, também não tem como você não lembrar de Ezequiel 34. Ezequiel 34 fala que o próprio Deus, o próprio Senhor, será o nosso pastor. E aqui está se concretizando isso na fala de Jesus Cristo. Ele se colocando como o verdadeiro pastor, como o bom pastor, aquele que as suas ovelhas o ouvem e o obedecem e o seguem. E aqui está um grande problema no versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim fazer o contrário. Eu vim, Jesus disse, para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Há um grande problema aqui, nós vamos fugir de uma interpretação comum que a maioria das igrejas tem, a maioria das pregações dizem que esse ladrão aqui é o diabo. Né? Nós aprendemos assim, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Embora nós sabemos disso, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, usando as regras de hermenêutica, aí os nossos alunos da sala de hermenêutica sabem disso, usando as regras de interpretação, nós não vemos no texto nenhuma vez o nome diabo, essa palavra. Então eu não tenho credibilidade para dizer que é o diabo. Nós sabemos sim que o diabo veio roubar, matar e destruir. Nós sabemos que ele é assim. Mas esse texto específico não está falando do diabo. A nossa preocupação não é o diabo. Nossa preocupação aqui, que salta aos nossos olhos, o assunto que domina é o bom pastor. Mas existe a pergunta na nossa alma, no nosso coração: poxa, se não é o diabo, quem é? Se não é o diabo, quem é? O capítulo 9 nos explica. O capítulo 9 faz uma ponte para o capítulo 10. E tudo que nós falamos agora, todos aqueles que vieram antes de Jesus, ele diz que são ladrões e salteadores. Eles não têm autoridade. Eles tinham que cuidar das ovelhas, mas eles não cuidavam das ovelhas. E agora Jesus Cristo começa a falar um pouquinho desses aqui. Ele fala assim, no versículo 12: mas o mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa.
Ele fala que o ladrão e o salteador, aqui tem uma conexão muito forte entre ladrão e salteador, e talvez tenha uma conexão um pouco menor entre o mercenário, mas se fala do mesmo grupo religioso, que tem como ofício, porque se você perguntar quem são os pastores do Antigo Testamento, todos os religiosos, saduceus, fariseus principalmente, diriam que são eles foram chamados por Deus para eles pastorearem o coração das pessoas comuns. Mas nós acabamos de ver algo impressionante. Um cego foi curado, um cego de nascença foi curado. Eles deveriam pastorear aquele coração, mas eles o expulsaram. Eles não se preocuparam com o ex-cego. Eles não celebraram a vitória do ex-cego, a alegria do ex-cego. Então Jesus conta essa parábola para confrontar os religiosos, para confrontar os fariseus, que é citado no capítulo 9. Quando ele fala do mercenário, ele fala que existem pessoas que se dizem pastores, que estão na religião, mas o dinheiro fala mais alto. É justamente isso que ele está dizendo. Porque ele não é o dono das ovelhas. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. O mercenário é medroso. Ele vê o lobo chegando e ele foge. Ele deixa as ovelhas vulneráveis. Aí vem o lobo, que tem tudo a ver com o ladrão, e ele arrebata as ovelhas e dispersa o falso pastor, o mercenário. Puxa, é muito forte isso, porque o religioso pode estar vivendo isso, pensando que está agradando a Deus, pensando que está servindo a Deus, pensando que tem um chamado de Deus, mas na hora do vamos ver, o coração mercenário daquele começa a ficar evidente para todos. Ele se preocupa com ele apenas. O mercenário é assim. E longe de mim apontar para alguém, mas é só você ligar a televisão e você vê o que a gente está vivendo no Brasil da década de 70 para cá. Muitos se preocupam só com eles e você vê que as suas ovelhas passam necessidades. Mas essas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Ele é pastor delas, elas querem assim. Com Jesus não. Com Jesus é muito diferente. Jesus diz que ele é o bom pastor no versículo 14. E aqui mostra as características desse bom pastor. A primeira característica que eu quero trabalhar com você, queria que você considerasse comigo, são características de íntima comunhão. Diz assim: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu tenho, nessa primeira característica do bom pastor, eu tenho conhecimento, eu me relaciono com as minhas ovelhas. Eu a chamo de um modo geral, como aquele que entra pela porta, mas eu também a chamo de modo específico. Eu posso falar, vem rebanho, como eu posso falar, vem Wagner, como eu posso falar, vem Paula, como eu posso falar, vem Gabriel. Eu posso especificar esses nomes, porque eu as conheço, o meu relacionamento com elas é muito íntimo, elas se abrem, elas me seguem, elas confiam em mim, porque eu sou o bom pastor. A segunda característica é que elas também conhecem esse pastor. Elas têm uma íntima comunhão com ele, e elas se entregam verdadeiramente a ele. Elas não ouvem outro pastor, mesmo que esteja muito bonitinho na televisão. Não. Elas conhecem o verdadeiro pastor. Elas pertencem ao verdadeiro pastor. Elas pertencem a Jesus. Jesus as conhece. E a partir de agora, elas conhecem a Jesus e ouvem a voz de Jesus. Lógico, estamos falando que Jesus é o bom pastor, porque nós já sabemos do fim da história. Versículo 15 mostra também outra característica. Assim como o Pai me conhece, além de eu conhecer as minhas ovelhas e as ovelhas me conhecerem, eu conheço o Pai. Você vai ver essa palavrinha conhecer aqui 4 vezes aparecendo. Gnosco no grego, vem de gnose, de conhecimento, de um conhecimento íntimo, de um Deus que se relaciona, de um pastor que cheira a ovelha,
Você chega perto do pastor, o Jesus, o bom pastor, e você cheira a roupa dele, ele está cheirando ovelha, porque ele está no meio das ovelhas, ele se relaciona. Eu creio, fazer uma parada aqui, eu creio que o que mais falta nas igrejas hoje é pastor com cheiro de ovelha, pastor que se relaciona de verdade, que esteja junto de verdade. Eu sei que numa igreja grande é muito difícil, mas nós precisamos de muitos pastores, de mais pastores. Ezequiel fala que Deus daria ao povo de Israel pastores segundo o coração dele. E aí, saindo um pouquinho aqui da pregação, daqui a pouco eu volto, Efésios 4:11, já fazendo uma conexão com a igreja, Paulo fala que Jesus Cristo deu dons aos homens, apóstolos, profetas, pastores. Então a igreja tem que entender que os pastores são dons. E essas características de Jesus, embora sejamos pecadores, elas precisam estar saltando no nosso coração, evidenciando através dessas características que nós estamos entendendo quem é o bom pastor. E nós precisamos seguir o caminho do bom pastor, porque ele é a porta e todos nós somos ovelhas dele. Então, voltando para o texto, assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai. A característica de um verdadeiro pai, de um verdadeiro filho, de um verdadeiro pastor, é que ele conhece o seu Pai. E porque ele conhece o Pai, olha só, ele conhece as ovelhas o conhecem, ele conhece o Pai o conhece, ele conhece o Pai, e por causa dessa íntima comunhão, ele começa, parece que, mudar de assunto. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho ainda muitas outras ovelhas. E eu também vou dar a minha vida por essas ovelhas. Então a característica de um bom pastor, desse bom pastor e único pastor verdadeiro, é que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele já começa a falar aqui da morte dele, logo logo ele vai falar da ressurreição. Agora, perceba comigo o antagonismo, a diferença que existe entre o ladrão, o lobo, o salteador e o mercenário com Jesus Cristo. Pense na história da igreja. Eu sempre digo para a igreja que nós precisamos entender a história da igreja. Pense na história da igreja. Pense na história contemporânea da igreja. Quem é o ladrão? Quem é aquele que veio roubar, matar e destruir? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Pense. Não é possível que a igreja não ouça a voz de Jesus. Não é possível que aquele que se diz cristão não esteja ouvindo voz de estranhos e não esteja falando em seu coração: ei, esse cara é um estranho. Não é possível que o evangelho não faça a sua consciência cativa em Jesus Cristo, de maneira que você escute alguém falando outra coisa e você fala: não, isso não é de Deus. Porque essa voz eu não escuto, essa voz não é do meu Jesus, do meu pastor, do meu único pastor. Então ele começa aqui a falar que ele dá a vida. O mercenário não, o mercenário vê o lobo, fica com medo, o mercenário é covarde. Eu nem digo medroso, eu digo covarde, porque medo todos temos. Mas ele é covarde e Deus não trabalha. Deus pode até trabalhar com medrosos, como foi o caso de Gideão, outro dia que nós pregamos aqui. Mas Deus não trabalha com covardes. O mercenário é covarde. O mercenário foge. Jesus fala: eu não fujo. Eu dou a vida por vocês. Eu dou a vida pelas ovelhas. E ele tem uma característica do bom pastor aqui muito impressionante, que muito me toca e muito mexe com missões no meu coração. Porque ele fala assim no versículo 17, essa característica do bom pastor, verdadeiro pastor, é só Jesus que tem, mais ninguém. Ele diz assim: eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco judaico, deste aprisco de etnia, deste aprisco geograficamente falando aqui do Oriente Médio. Eu tenho ovelhas em outro aprisco e também me importa conduzi-las. E elas também ouvirão a minha voz. E agora sim haverá um só rebanho e um só pastor. Então a característica, mais uma característica do verdadeiro pastor, de Jesus Cristo como bom pastor, é que a obra dele não é local, ela é global.
Por isso nós estamos chegando até a sua casa, de Guarulhos. Senão essa religião teria ficado lá no primeiro século. Nem gosto de falar religião, mas esse movimento teria ficado apenas no primeiro século. Mas não chegou até nós, sabe por quê? Porque Jesus Cristo tem ovelhas em outro aprisco. Porque Pedro precisou entender isso quando Cornélio foi chamado em Atos 10. Porque nós precisamos entender que Jesus Cristo tem ovelhas, o bom pastor tem ovelhas em outro aprisco, que não é este aprisco aqui. O grande problema nosso é que nós pensamos que as ovelhas de Jesus só estão aqui e só são aqueles que eu quero que sejam ovelhas. Não. Temos ovelhas que estão chegando. Tem uma ovelha com 40 e poucos anos que não sabe ler, não sabe escrever. Não, para nós não serve, a gente só quer aqui eruditos, a gente só quer aqui de pedagogos, a gente só quer aqui pessoas inteligentes. Não, nós precisamos ajudar essa pessoa que está chegando. Nós não podemos fazer como os fariseus fizeram, expulsá-la. Ela precisa ser amada e precisa ser pastoreada. E esse espírito do bom pastor precisa estar aqui na sua igreja local. Então, muito eu gosto de ler esse versículo quando Cristo fala assim, olha, as ovelhas não são de vocês, as ovelhas são minhas. A igreja é minha. Eu não tenho ovelhas só aqui, eu tenho ovelhas de modo global. Isso é maravilhoso. Agora olha só o que diz o versículo 17. Por isso o Pai me ama. Por que que o Pai me ama? Jesus Cristo fala. Porque eu dou a minha vida. O Pai me ama porque eu dou a minha vida, porque eu obedeço. Eu dou a minha vida e aqui ele começa a entrar na ressurreição, mas eu vou tomá-la. Dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. E aqui eu queria parar um pouquinho também, porque a gente pode pensar de modo equivocado aqui. Quando Jesus Cristo diz que Ele dá porque Ele quer, é justamente isso, mas Ele dá e Ele vai retomar a vida dele, parece que tira a responsabilidade dos judeus do primeiro século, parece que tira a responsabilidade dos romanos do primeiro século, onde estes mataram Jesus. Quando Jesus fala essas palavras aqui, se você não estudar essas palavras dentro do contexto do Novo Testamento, parece que Jesus Cristo queria morrer. Parece que a responsabilidade era só dele, ele não coloca a responsabilidade sobre as pessoas. Não, o próprio Pedro disse em Atos, vocês mataram o autor da vida, vocês são responsáveis, vocês fizeram tudo errado, tanto judeus como romanos. Então aqui eu posso entender assim, de modo mais superficial, judeus e romanos mataram Jesus. Mas de modo mais profundo, Jesus Cristo entrega a sua própria vida, porque ele sabia onde ele queria chegar, ele tinha um propósito com Deus Pai. É por isso que essa íntima comunhão com Deus Pai é que nos leva a ser igreja. Essa íntima comunhão do Filho com o Pai é que nos leva a ser ovelhas, é que nos leva a ouvir a sua voz e seguir os seus passos. Não andarmos por caminhos tortuosos, mas ouvir a sua voz e através da graça e do amor desse bom pastor, nós entregarmos também a nossa vida. É justamente por isso que houve grande dissensão entre os judeus, porque este mandamento ele recebeu do Pai dele, a íntima comunhão que o Filho tem com o Pai. Quando nós chegarmos em João 17, você vai ver na oração sacerdotal que Jesus Cristo diz assim, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Mas também em João, capítulo 13, mais para o finalzinho, talvez no versículo 35, se não me falha a memória, ele diz assim, Pai, nisto conhecerão os meus discípulos, quando virdes amor uns para com os outros. Nisto vocês conhecerão os meus discípulos. Nisto a sociedade vai conhecer quem são as minhas ovelhas, quando perceber que entre essas ovelhas existe amor.
pare e pense. O que o bom pastor tem feito? E o que o ladrão, salteador, mercenário tem feito? Tem colocado ódio no coração das pessoas? Por que nós precisamos viver com ódio? Por que nós precisamos viver com ódio das pessoas que não são o que eu sou? Ou que pensam de modo diferente? Qual é a característica do verdadeiro pastor? E quais são as características que existirão no coração e na alma das ovelhas que seguem esse bom pastor? Está muito claro, nisto conhecerão os meus discípulos. Quando virdes amor uns para com os outros. É muito óbvio que João trabalhou isso. Quando ele fala no versículo 16 do capítulo 3, na fala de Jesus com Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quem ama cede, ele prova o seu amor, nos dando o seu Filho. E nós, que somos ovelhas dele, que falamos que seguimos a sua voz, que ouvimos a sua voz, seguimos os seus passos, porque nós não cedemos, porque o nosso coração é tão ganancioso, tão mercenário. Então aqui eu posso fazer um grande antagonismo entre o bom pastor e o ladrão. Eu não posso colocar a culpa no diabo nesse texto, porque aí eu estarei tirando a culpa da religião. E quando eu tiro a culpa da religião e coloco a culpa apenas no diabo, eu estou passando um pano sobre aqueles que são falsos profetas. Estou passando um pano sobre aqueles que são mercenários, que fizeram da igreja comércio. E eu não posso fazer isso, porque a palavra de Deus deixa muito claro que os fariseus expulsaram o ex-cego da sinagoga, que os fariseus se preocupavam só com eles, que os fariseus colocaram a liturgia deles acima de Jesus e acima do ex-cego. Estes são os ladrões, salteadores, mercenários. Esses são aqueles que Jesus Cristo antagoniza com a sua vida. É o contrário. Jesus é a antítese desses caras. Esses caras precisam se converter, precisam entender o que é o Evangelho. E através dessas características de Jesus, nós entendemos quem é o bom pastor. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje. Uma pergunta para que você reflita no seu coração e na sua alma. Que voz você tem ouvido? Quais são os passos do bom pastor que você tem seguido? O que você tem feito para que evidencie através da sua vida que realmente você segue Jesus e não homens? Embora não seja o diabo, lá em João 10:10, nós fomos ensinados assim, mas vimos muito facilmente que não é o diabo. O diabo está por trás de tudo isso, não é verdade? Mas o diabo vai usar aqueles que ouvem a voz do diabo. Perceba que as ovelhas não ouvem a voz de estranhos. As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Quem ouve a voz de estranho é porque é ovelha desse estranho. Então, ouvir a voz da religião, expulsar as pessoas de uma coinonia, de uma comunhão que a igreja deve ter, se achar melhor do que os outros, como os fariseus achavam, também são características que podem acontecer no meio eclesiástico, no nosso meio. Então, às vezes, nós estamos pensando que estamos ouvindo a voz de Cristo, mas estamos ouvindo vozes de estranhos. O meu desejo, o desejo do meu coração, é que a igreja seja ensinada e os seus ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do bom pastor. Que Deus te abençoe. Essa próxima canção, ela diz: te adorar, Senhor, é o meu prazer. Como é difícil a gente viver conforme a vontade de Deus. Por isso que a gente tem que sempre procurar, sempre falar com Ele, ter intimidade e conversar e suplicar, porque é difícil. A gente fala que vai andar correto, dali mais alguns minutos a gente erra e a gente tenta de novo e fica de pé novamente.
mas que o nosso viver seja para louvar o Senhor, entregar tudo o que você é. Não só entrega aquilo que você é bom, não. Eu sou bom nisso, eu vou entregar ao Senhor. Entrega tudo, aquilo que você também tem de seu pior, porque Ele vai te tratar, né? Ele trata qualquer um. O mais ruim dos pecadores, Ele me trata, Ele trata você. Ele sabe de todas as coisas. E aí a gente louva o Senhor, que a gente quer viver a nossa vida, não importa como, mas para Ele, viver para Ele. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Adorar a Deus, que seja o nosso prazer eternamente. Amém? Vamos cantar. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, o meu amor está em ti, meu coração está em ti. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, o meu amor está em ti, meu coração está em ti. Nós adoramos ao nosso Deus, nosso coração, nossa vida está no Senhor. É Ele que nos rege, é Ele que nos guia, é Ele que nos transforma. A nossa adoração, que seja realmente, que tenha esse prazer de adorar o Senhor, de entronizá-lo. Então cante. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, o meu amor está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, o meu amor está em ti.
Pode se sentar neste momento. Queria orar por você. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Te pedimos a tua graça sobre nós. Muito obrigado por esta gravação que vai chegar até as casas dos nossos irmãos. Muito obrigado pela Paula, pelo Gabriel, mais uma vez eu peço. Toma nas tuas mãos os nossos enfermos. Mas, Pai, diante desta palavra, diante de João 10, nós precisamos entender que o teu Espírito Santo requer algo a mais de nós. Mais comunhão com o Senhor. O Senhor nos conhece, nós precisamos conhecer mais o bom pastor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque às vezes nós tomamos posições iguaizinhas à do ladrão, à do mercenário, daquele que pula a cerca, daquele que pula o muro, daquele que não se preocupa com as ovelhas, mas se preocupa com si próprio. Pai, eu quero lhe pedir, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a conhecer cada vez mais o bom pastor, porque ele já nos conhece. Se ele já nos conhece, Senhor, nós temos tudo para andar de acordo com como ele andou. Muito obrigado. Abençoe cada um que está no seu lar nos ouvindo neste momento. E eu peço isso unicamente, exclusivamente, no nome de Jesus. Meu querido, Deus te abençoe. Fique na paz em nome de Jesus. Muito provavelmente nós estaremos entrando nos estudos da segunda carta de Paulo a Timóteo. Esse aqui foi um gancho para a gente chegar na carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ele estava prestes a morrer. Ele diz ali que ele foi deixado por libação. Já seria degolado por causa do Evangelho. E ali ele fala as últimas palavras dele através dessa carta a um jovem chamado Timóteo. Por isso que é a segunda carta a Timóteo. A preocupação de Paulo é justamente com os falsos pastores. Uma das preocupações da segunda carta. Então pega o João 10, pega o Jesus mostrando quem ele é como bom e verdadeiro pastor, único, antagonizando os falsos pastores, e aí nós vamos entrar na carta de Paulo a Timóteo. E ali nós vamos ver com o tempo, talvez não na primeira mensagem, mas na terceira ou na segunda, a preocupação de Paulo com os falsos mestres dentro da igreja. E é aí que a gente vai trabalhar um pouquinho também. Deus te abençoe, fique na paz, orem por nós, estamos orando por cada um de vocês, em nome de Jesus. Tchau, um beijo no coração.